Você já pensou que a sua próxima oportunidade internacional pode estar a um clique de distância no LinkedIn? Eu sou Fabiola Mello, advogada internacionalista, e hoje nós vamos falar sobre um assunto super importante. Você vai aprender a utilizar a ferramenta do LinkedIn para impulsionar o seu negócio. E a nossa convidada de hoje é Michele Lima. Ela é referência em vendas B2B na América Latina e especialista em transformar conversas online em oportunidades reais globais. Michele, boa tarde, seja bem-vinda ao Internacionalíssimos. É com muita alegria que a gente recebe você aqui, tendo em vista o legado que você tem deixado no LinkedIn, transformando aí a vida de milhares de profissionais e de empreendedores para utilizar a ferramenta da forma correta. E para a gente começar assim, situando a nossa audiência, hoje o LinkedIn deixou de ser uma plataforma para quem procura emprego. Ele é, na verdade, uma plataforma poderosa de network e também de impulsionamento de negócios. Como é que você contextualiza para a gente hoje o LinkedIn para o empreendedor, para o CEO que quer escalar o seu negócio de uma startup? Enfim, como é que o LinkedIn se posicionou dessa forma hoje? Ok. Primeiro eu quero agradecer pelo convite, é um prazer estar aqui com você e falar sobre como o LinkedIn foi ponte para internacionalizar o meu negócio, né? Então eu sou o primeiro case de sucesso do que eu vou explicar hoje aqui para vocês nesse podcast. Bom, a minha carreira ela internacionalizou a partir do LinkedIn. Quando eu tinha o LinkedIn só como um perfil, um currículo online, se você não entra no LinkedIn, se você não ativa ele, se você simplesmente tem ali o perfil, foto, experiência completa, o tradicional, ele realmente é só um currículo. Agora, o que transformou e mudou o jogo foi quando as pessoas passaram a usar o LinkedIn com frequência, transformar ele em uma rede social e começar a se conectar com pessoas até de fora do país, que foi o movimento que eu fiz. Então, o LinkedIn passou a olhar todo aquele banco de dados, com informação de mais de 85 milhões de usuários ativos só no Brasil hoje, como uma grande ferramenta de inteligência comercial. Se a pessoa naturalmente coloca o nome dela ali, o cargo dela, a empresa que ela trabalha, então eu já tenho uma informação sobre quem é aquela pessoa dentro daquela determinada empresa. Se eu faço negócios B2B, isso para mim é meio caminho andado, porque eu já consigo ir direto em quem decide. Se eu não conheço ninguém, se ninguém me apresentou e eu quero vender para a Nestlé, eu entro na página da Nestlé no LinkedIn e procuro lá o diretor de marketing, o gerente de marketing, o gerente de vendas. Então, o LinkedIn olhou para isso e pensou, uau, isso aqui é uma ferramenta de inteligência comercial e é ponte também para as pessoas se conectarem com profissionais de todos os lugares do mundo. Então, eu fiz esse movimento, tem cada vez mais CEOs, diretores, executivos fazendo esse mesmo movimento. O LinkedIn hoje é uma rede social corporativa, viva. Não basta você só ter o perfil ali preenchido, você precisa colocar movimento nele, e aí entra a produção de conteúdo, o social selling, que é você se conectar com novas pessoas, interagir com as novas pessoas que você vai começar a conhecer, estando aí no seu escritório, na sua cidade, no seu bairro, no seu home office. Eu, do meu home office, me conectei com executivos da Espanha, e meu primeiro treinamento internacional foi com uma empresa na Espanha, lá de São Paulo, durante a pandemia. E isso foi possível porque o LinkedIn foi essa ponte para chegar até esses profissionais. Não, super importante esse ponto, Michele, porque assim, dentro desse contexto que você está falando, o LinkedIn, ele não é só uma rede social, né? Ele é praticamente uma plataforma de inteligência de mercado, onde você consegue mapear quem é o decisor, em quem você tem que chegar, quem pode te ajudar, né, a impulsionar o seu negócio. E você trouxe um ponto importante. Muita gente entende que precisa adicionar contatos no LinkedIn para então conseguir fazer esse movimento, né? Seja de network internacional, seja para vender. Mas, na verdade, dentro do LinkedIn, a lógica é outra. Não basta apenas adicionar contatos. Você tem que, de fato, saber vender, saber fazer o social selling, né? Saber fazer networking. Então, assim, que conselhos você daria? Quais são os steps necessários para quem quer utilizar o LinkedIn para impulsionar o seu negócio? Então, assim, digamos um CEO de uma startup aqui no Brasil que quer escalar o seu negócio globalmente. Então, ele, com às vezes um budget curto, né, precisa chegar em potenciais investidores, vê o LinkedIn como uma plataforma importante para ele dar esse passo de
conectar essas pessoas que estão fora do Brasil e qual o passo que ele deveria seguir? O primeiro passo é arrumar a casa para receber a visita. O que é a sua casa? É a sua vitrine digital global, que é o seu perfil pessoal no LinkedIn. Então, primeiro você cuida bem ali de todos os campos do perfil do LinkedIn, atualiza, tenha uma foto mais profissional, tenha uma imagem de capa, que é como se fosse um banner da tua marca, da tua empresa, né? Pode ter ali os seus números de contato também nesse espaço da sua página da sua LinkedIn, da sua foto de capa. É importante você ter facilitado para a pessoa entrar em contato com você, então as informações de contato, nome, e-mail, telefone, link se você tiver de alguma página externa, seu site, etc. Facilita para que a pessoa consiga ter contato com você. O ponto-chave aí é, além disso, depois que o perfil já foi criado, você precisa ter muita clareza quem é seu público-alvo. Qual que é o modelo do seu ICP, perfil ideal de cliente? Quais são os cargos? Qual é o mercado ou setor? Quais são os países que você quer entrar? Porque você vai precisar iniciar conversas ali. Então, é necessário, usando os filtros do LinkedIn de pesquisa, isso aí pode até ser feito com o LinkedIn gratuito mesmo, não precisa ter o premium para iniciar esse trabalho. Você começar a pesquisar quem são os potenciais clientes nos países que você quer impactar. Então, se eu quero começar a trabalhar com Latinoamérica, eu passei a pesquisar, usando os filtros do LinkedIn, quais são os cargos na Latinoamérica que contratariam o meu serviço de consultoria internacional, ou seja, no exemplo aqui, nesse recorte, argentinos que querem vender no Brasil. Quem são os argentinos aqui no caso? Diretores de startups, gerentes de startups. Então, é com essa galera que eu preciso me conectar. E foram essas pessoas que eu passei a pesquisar e fazer pedidos de conexão. Esse é o primeiro passo, aumentar a sua rede de conexões. Feito isso, aí vem a parte do social selling, ou seja, você precisa trazer para o digital o que você faria no presencial. Se vai acontecer, por exemplo, um evento na sua cidade, um RD Summit da vida, por exemplo, e tem ali naquele espaço várias pessoas que podem ter perfil para ser seus clientes, como é que você se aproximaria dessas pessoas no presencial? Né? Não adianta você pôr a sua melhor roupa e ir lindo para o evento e ficar sentado lá no cantinho vendo as palestras. É a mesma coisa. Não adianta você ter um perfil lindo no LinkedIn e não ir para cima, literalmente. Então, é fazer o movimento que você faria no presencial, só que no digital. Passar a interagir com essas pessoas, conversar, abrir diálogos. No B2B, as pessoas primeiro precisam confiar e conhecer para depois comprar. A curva de tempo de decisão de compra no B2B é muito maior. Passa por muito mais mãos antes de tomar a decisão de contratar o seu serviço ou não. O processo de venda no B2B é muito mais complexo do que no B2C. Existem muitas camadas e a primeira camada é conhecer e confiar. E isso vai acontecer na conexão, no network, no social selling. Não é curto prazo, é médio e longo prazo. Principalmente porque nós estamos falando de negociações grandes, contratos maiores. Então, leva mais tempo, mas no final do dia, no final do período, os contratos são longos. Né? Então, essa é a primeira estratégia que eu oriento quem está começando a usar o LinkedIn agora para impactar mercados internacionais. E no fundo a gente vê que quando a gente fala de internacionalização, seja de carreira, seja de negócio, seja de networking para alcançar investidores, potenciais clientes, fornecedores, potenciais empregadores, a gente está falando da mesma coisa que é planejamento. Então, mesmo com a utilização do LinkedIn como uma ferramenta poderosa que pode transformar o negócio, né, trazendo abrindo mercados internacionais, você precisa de planejamento, porque social selling é planejamento, como você falou, é identificar quem é o seu potencial cliente, é entender como você vai abrir um diálogo com ele sem já chegar abordando de maneira inadequada, já querendo vender, porque passa por esse processo de confiança, né? E hoje eu costumo dizer que as redes sociais também democratizaram bastante os discursos, o que significa dizer que talvez a curva, né, de venda, a jornada do cliente seja hoje diferente do que foi no passado. Ela não é mais tão linear. Ela já é um pouco mais complexa. E quando a gente fala de mercado B2B, mais ainda. Exato. Michele, muita gente fala também sobre os algoritmos, né? Quando a gente fala de redes sociais, os algoritmos são sempre um ponto de atenção.
Então, assim, até que ponto o algoritmo realmente joga a favor ou contra quando você está utilizando o LinkedIn? E se tem uma forma de você fazer com que o algoritmo jogue a seu favor? Excelente pergunta. O algoritmo no LinkedIn, em comparação com outras redes sociais, ele é mais amigável. Por quê? Por duas principais razões. A primeira é porque o LinkedIn sabe que ele tem que brigar por atenção com outras redes sociais, então ele já facilitou a nossa vida. E a segunda é que o foco, o DNA do LinkedIn é o networking. Ele quer que você conheça pessoas novas ali. Ele quer que você dedique tempo em novas conexões. Ele quer que você amplie a sua rede. Então, ele te ajuda de volta, entregando o teu conteúdo para mais pessoas quando ele percebe que você também é ativo lá dentro. E aí eu quero dar um exemplo aqui do algoritmo amigável do LinkedIn. Um conteúdo no Instagram que você criou hoje, ele vai morrer no final do dia. E se você quiser que ele fique vivo por mais tempo, você precisa colocar tráfego. O orgânico no Instagram caiu demais. O orgânico no LinkedIn é o que tem mais resultado. Tem um post que eu fiz há um mês atrás e ele continua rodando na timeline, porque vira e mexe alguém comenta de novo, deixa um like ali e ele revive dentro do LinkedIn. E qual que foi o aspecto que fez esse conteúdo continuar vivo na rede? A profundidade. Por isso que LinkedIn é lugar para conteúdo mais profundo, mais técnico, é espaço para conteúdo que ensina, que inspira, que ajuda. Por isso que criar conteúdo no LinkedIn compensa. Vira e mexe, meus conteúdos voltam porque era um conteúdo que são assuntos que estão em alta, são assuntos explicados de uma maneira mais profunda. Por isso que não dá para ser raso por lá, não dá para postar vídeos ou imagens ou textos que é só caçar like, né, como a gente chama. Precisa ter uma profundidade. Então, o algoritmo te ajuda quando você também, para a rede, traz valor, traz informação que vai ajudar. Se fosse definir o que o LinkedIn quer de nós, ele quer que a gente gere diálogos na rede. Então, quanto mais diálogos a gente gerar, quanto mais pessoas estiverem comentando o nosso post, compartilhando o nosso post, mais o algoritmo vai ser nosso amigo. Então, é entender mais a complexidade de criar conteúdo ali dentro, que é diferente de Instagram, é diferente de outras redes sociais. Michele, atualmente os vídeos ganharam espaço no Uhum. LinkedIn. E aí, assim, para quem quer utilizar esse tipo de recorte no LinkedIn, que dica você daria? Porque você já deixou claro aqui que é uma rede que funciona diferente do Instagram e do TikTok. Então, ali, de fato, É. é uma rede que exige profundidade. Então, sabendo que hoje, cada vez mais, a gente precisa chamar a atenção do público nos minutos iniciais, nos segundos iniciais, na verdade, para despertar a atenção e fazer a pessoa ficar até o Uhum. fim, qual a dica que você dá para quem quer utilizar o vídeo como uma forma de marketing, de chamar a atenção do potencial cliente no LinkedIn? Nos primeiros 7 segundos, você precisa chamar bastante atenção com a mensagem que você vai passar, né? Os vídeos no LinkedIn, eles inclusive podem ser no mesmo formato de Reels do Instagram, na vertical. Inclusive agora o LinkedIn tem um feed só de vídeos para promover cada vez mais o uso de vídeos lá na plataforma. De preferência, esses vídeos precisam estar legendados, porque muitas vezes no LinkedIn as pessoas não ouvem com som, porque estão no escritório, estão trabalhando. A dinâmica de uso do LinkedIn é horário corporativo, não é após as 18, tem outro horário de mais utilização da plataforma, é em ambiente corporativo. Então, é preciso estar legendado esse vídeo, porque a pessoa vai ler ali, né, o que você falou. Porém, hoje em dia, o brasileiro no mundo, é o segundo país que mais consome conteúdo em vídeo no LinkedIn, perde só para os Estados Unidos, até pela quantidade de usuários que tem lá. Então, o ideal é que a gente faça um vídeo de no máximo ali 30, 40 segundos. Nos primeiros 7 segundos você chamar a atenção com uma frase gatilho, uma mensagem que às vezes é contraintuitiva também, ou é você trazendo, de repente, um feedback de um cliente seu, que tem mais força do que, de repente, uma imagem estática com uma frase em aspas, ou você ensinando algo a alguém, um tutorial de algo, ou você mostrando algo do teu dia a dia, um bastidor seu. Vídeos no LinkedIn têm muito mais alcance nesse momento para awareness de marca.
Então, se você é uma marca que quer ser conhecida em outro contexto, em outros países, ou até mesmo no Brasil, escolha começar pelo vídeo. Ele é top 1 na etapa de tornar a tua marca conhecida, porque tem muito mais aspectos no vídeo que não tem numa imagem estática, a sua voz, a sua forma de se comunicar, o seu ponto de vista, você mesmo, né? Então, principalmente para quem trabalha com palestras ou treinamentos, né? Essa é uma das melhores maneiras da pessoa ter um pequeno recorte ali do teu trabalho. Ou até Os vídeos estão em alta. ou até para profissões em que você precisa estabelecer um vínculo de confiança, né? Como no meu caso, o advogado, em que você Ai, precisa ver sim, a oratória, você precisa ver como se posiciona, como se coloca. Então, sem sim. sombra de dúvidas, o vídeo é um elemento importante hoje de marketing nas redes sociais, inclusive LinkedIn. Sim, ele humaniza, né? Ele humaniza, ele aproxima, ele já é, dentro da escala de confiança, o que mais aproxima de uma pessoa que não conhece o seu trabalho. Então, começa pelo vídeo, que é o melhor formato de conteúdo agora para quem está iniciando no LinkedIn. Você aconselha a fazer mix, post e vídeo ou só vídeo para quem está começando? Eu aconselho fazer o mix e observar durante um período, porque determinadas audiências preferem um formato ou outro. Na minha audiência, por exemplo, que dos seguidores, a quantidade total de seguidores que eu tenho são, se eu não me engano, agora 12 mil. 5% dos 12 mil são CEOs. Então, eu tenho uma rede muito qualificada e esse público gosta de conteúdo denso. Então, na minha realidade, no meu mercado, o que funciona melhor para mim são os vídeos e as newsletters. Agora, tem outras audiências e outros mercados que preferem o conteúdo de carrossel, aprender algo rápido ali, salvar aquele conteúdo para aplicar depois. Tem audiências que preferem o post mesmo mais rápido de feed. Tem que testar a audiência, tem que conhecer a audiência. Ou aquele conteúdo que teve mais impacto, que foi mais salvado, que foi mais comentado. Você vai observando durante um período para entender, puxa, isso aqui eu vou repetir porque deu muito certo. E tem como você acompanhar isso através dos analytics, né? Os números e resultados das suas publicações. Então, começa publicando mínimo de 2, 3 vezes por semana, sempre meio da semana ali, em horário comercial, entre 9 da manhã e no máximo meio-dia. Terça, quarta e quinta, meio de semana, são os melhores horários para a gente publicar conteúdo, período da manhã. Então, veja, diferente de Instagram, é horário comercial e o pico é na parte da manhã, que é quando as pessoas estão acessando, buscando informações, etc. E varia os formatos durante um período para depois você observar o que deu mais certo e qual formato que a tua audiência mais gosta de consumir. Ótimo, Michele. Se você tivesse que dar uma dica para os profissionais hoje de, por exemplo, potenciais erros que as pessoas cometem ao utilizar o LinkedIn, o que que você vê como ponto de atenção a ser evitado? Uau! Eu vejo 2 pontos aí excelentes para a gente mencionar. O primeiro é a panfletagem digital, a autopromoção que ninguém aguenta mais. Você falando de si o tempo todo. E outro ponto é você aproveitar, às vezes, assuntos que estão muito em alta, que está gerando buzz, e dar opinião. A pessoa que tem opinião sobre tudo, né, que tem que opinar sobre tudo. Se aquele tema que está, nesse momento, em alta no mercado, não tem a ver com o teu mercado, para que você vai opinar sobre aquilo? Só porque está em alta você quer engajamento? E no final do dia, aquele engajamento que você gerou atraiu o tipo de cliente que você quer para você? Então não vale a pena falar sobre tudo só porque está em alta, porque está na onda, né, surfando a onda. Então, tem que tomar muito cuidado com o posicionamento. Como é que você quer ser lembrado no final do dia? Eu, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu não fiz um post falando sobre o que aconteceu com a Virgínia na CPI. Todo mundo estava fazendo. Eu não vou fazer, porque não tem a ver com o meu negócio. Se eu fizesse, eu teria bastante engajamento? Sim. Mas quem eu vou atrair? É um potencial cliente para mim? Não necessariamente. Então, não. E autopromoção é por conta de uma frase que eu sempre repito para os meus clientes. Vender é sobre quem compra, não sobre De quem quem vende? vende. Então, se é sobre quem compra, é sobre o outro, é menos sobre você. E quando você está publicando conteúdo, você está ensinando, você está mostrando feedbacks, ou quando você está em algum bastidor, de certa forma você também já está se vendendo. É a venda indireta.
Você não precisa panfletar o tempo todo. Então tem que tomar muito cuidado com isso, porque o LinkedIn é mais sobre o outro, é mais sobre como eu posso ajudar o outro com aquele conhecimento. Não é tão sobre nós o tempo todo, não é autopromoção o tempo todo. Não é tanto a minha qualificação, né? Não é tanto o meu título, é qual é a dor do outro e como eu resolvo a dor do outro, qual é o resultado que eu entrego para o outro. E esse ponto é Exato. super importante, porque parece que as pessoas esqueceram um pouco disso, né? O propósito do marketing não é apenas fazer autopromoção, como você colocou, é fazer uma jornada do cliente, é mostrar para o cliente como você se destaca dos demais, como você o ajuda a resolver um problema. Então é falar da dor do outro. Se você não toca na dor do outro, você está utilizando a ferramenta de uma forma equivocada, porque ela não vai trazer Equivocado. o retorno que você quer. Exato. Por exemplo, existe uma forma de vender o meu serviço de treinamento de vendas, mas eu não vou falar sobre o meu treinamento de vendas, eu vou explicar um erro que um cliente meu cometeu quando estava fazendo uma prospecção. Olha o que ele fez. Ele deveria ter feito assim. Indiretamente, eu estou dizendo, essa menina sabe fazer treinamento de vendas. Eu estou trazendo um caso real para a mesa, o conteúdo é sobre isso, e eu não estou todo o tempo falando sobre o meu treinamento, falando sobre ele. Então, quando você mostra como fazer, o como atrai o curioso para entender, puxa, eu queria saber, então, como funciona o teu treinamento. Isso acontece muito, muito no meu perfil. Essas dicas e ajudando o outro deixa claro que você sabe daquele assunto, que você é autoridade naquele tema, e isso indiretamente já deixa claro que você sabe fazer aquilo que você está se propondo, né? Isso. Uma novidade recente agora do LinkedIn é a possibilidade de você fazer impulsionamento no seu perfil pessoal, que antes era algo que ficava muito restrito a LinkedIn Page, né? Então hoje Sim. se pode fazer o impulsionamento. Até que ponto o impulsionamento vale a pena para um empreendedor que está buscando oportunidades internacionais? Uau, vale muito a pena se você não tem tempo, se você não quer fazer isso de forma manual e se você quer escalar isso rápido. Então, o LinkedIn liberou esse recurso justamente pensando no empreendedor, no empresário, no profissional que quer ter voz, que quer ser conhecido dentro e fora do país, só que ele não tem tempo de ficar fazendo aquele social selling manual toda semana, mas ele quer atrair a visibilidade das pessoas. Então, dentro desse formato de anúncio, a gente tem só duas opções para a gente utilizar aí. O awareness de marca, né? O seu perfil chegar mais longe e mais rápido, e o engajamento, aquele conteúdo ter mais compartilhamentos, mais comentários, mais likes. Não dá para fazer geração de lead ou outros formatos de campanha nesse impulsionamento de perfil pessoal. Mas só isso já te dá um fôlego absurdo, porque, por exemplo, eu quero ser conhecida em Portugal. Não conheço ninguém lá. Como é que eu vou fazer isso de forma manual? Eu vou demorar um tempo para fazer isso, né? Até eu me conectar com as Até pessoas, você que mapear foi o todo movimento que eu mundo, fiz, né? foi o movimento que eu fiz no início, quando eu comecei a trabalhar de forma manual, porque não tinha essa possibilidade de fazer anúncio. E agora que tem essa possibilidade, a minha escala aqui na Argentina, por exemplo, aumentou muito, porque eu defini qual é o meu público-alvo, eu defini quem eu quero impactar e eu coloquei anúncio ali e o meu perfil fica aparecendo para essas pessoas aqui na Argentina e eles tomam a decisão de me seguir, de comentar, de passar a se conectar comigo. Então, eu entendo que é um baita recurso para quem quer ampliar a sua marca pessoal, para quem quer ampliar o seu mercado e não tem tempo de fazer isso de forma manual. É um baita recurso. Entre a newsletter e o engajamento, se você tivesse que optar por um, o Olha, depende impulsionamento, muito né? do objetivo. Depende muito do objetivo. Por exemplo, a newsletter, ela vai ter sempre menos engajamento porque é um conteúdo mais profundo, né? Não é todo mundo que vai ter interesse naquele tema. Mas dali, a quantidade de informação que eu coloco ali é tão técnica que é mais fácil ter menos engajamento naquela newsletter, mas mais potenciais clientes para mim. Porque eu tive mais tempo de fala, eu consegui defender mais tempo um tema. Então, eu prefiro ter um engajamento menor, porém, um público muito mais qualificado na minha newsletter, do que o engajamento que, no final do dia, será que aquele engajamento trouxe cliente para mim? O like por si só, o comentário por si só, não necessariamente é o famoso like não paga a conta. Não paga mesmo. Agora, a qualificação do público que acompanha uma newsletter que eu tenho
Nossa, eu passo a avaliar, eu paro para avaliar, caramba, olha os novos seguidores que estão aqui nessa newsletter. É só público muito qualificado, porque é um conteúdo muito denso e não é todo mundo que quer acompanhar. Então, quem está ali já é metade do funil, porque ele já está interessado naquele assunto e ele recebe todo mês. E no meu caso, é o conteúdo que mais tem engajamento também. Então, dei sorte, porque meu público já é muito qualificado e gosta de assunto denso. Mas, de novo, o mais importante no LinkedIn é o quem te vê e não quem te curte. Porque existe um fenômeno aí do LinkedIn que nem todo mundo deixa o like, nem todo mundo coloca alguma ação ali, mas ele leu. Tanto que a impressão é sempre maior do que os números de engajamento. Porque é um comportamento do usuário do LinkedIn. Ele não deixa rastro, ele não quer deixar rastro, mas ele viu, ele foi impactado. Então, a principal métrica para você ter ali em mente é quem está te vendo. Quais cargos estão visitando o seu perfil e lendo o seu conteúdo? De onde eles são? Quais empresas estão vendo? Todas essas informações estão disponíveis de forma gratuita ali no seu LinkedIn. Eu tenho uma frase que eu aprendi, na verdade, com você, que eu nunca esqueci, né? Que o ROI do LinkedIn é reunião agendada. É isso aí. É isso. E, na verdade, acaba que você sempre tem, eu pelo menos no meu perfil, toda semana tenho, você apareceu em não sei quantas pesquisas. Então, Resultados de pesquisa. Resultados de pesquisa. Então, quando você olha essa métrica, você vê que você está conseguindo ser visto. E muitas vezes são empresas que nem estão no meu mapeamento, são profissionais com os quais eu nem tenho contato ainda. Então, você vê que realmente a rede entrega de forma orgânica o conteúdo. Sim. Michele, adorei o nosso bate-papo. Eu tenho certeza que quem nos assistiu aqui vai sair hoje com muito mais esclarecimento de como utilizar a ferramenta de forma estratégica e adequada e o mais importante, conseguindo o ROI, que é reunião agendada. É isso. Se fosse resumir, o LinkedIn hoje é inteligência e ferramenta de inteligência comercial para nos ajudar a ter reuniões cada vez mais qualificadas e perder menos tempo. Exatamente. E se você gostou, compartilha com quem precisa ouvir. Aqui no Internacionalíssimos, nós transformamos conexões globais em realidade. Então, fica com a gente, que tem muito mais conteúdo vindo por aí. Obrigada.